Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020, hoje eu vou fazer um vídeo me referindo, em primeiro lugar, à volta ao trabalho dos senhores ministros dos altos tribunais e dos senhores parlamentares, que têm férias demais, muito mais férias do que qualquer trabalhador comum, embora trabalhem menos e ganhem mais, né? Pois é, na abertura do ano judiciário, abrindo a sessão do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, o presidente do Supremo, o ministro José Antônio Dias Toffoli, deu um show de cinismo e de hipocrisia. Um show completo, fazendo um discurso que não tem nada a ver, nem com a sua prática, nem com a prática da instituição que preside. Eu vou citar uma frase do discurso dele para você ter uma ideia disso que eu estou falando aqui, para ver que não é marcação. Gerar confiança, previsibilidade e segurança jurídica, esse é o objetivo primordial do Poder Judiciário na atual quadra da história do país, em que se anseia pela retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento social sustentável. Devemos ter orgulho do Poder Judiciário brasileiro. Nosso judiciário é um dos mais produtivos do mundo e avança continuamente em eficiência e celeridade. Pelo amor de Deus! Isso é um despautério. O que ele fala, a realidade desmente. Em primeiro lugar, vamos começar pela confiança. Eu ganhei notoriedade nacional ao dizer ao ministro Marco Aurélio Mello, colega dele, que vai se aposentar em julho do ano que vem, que eu não acredito e não confio na alta cúpula do Poder Judiciário. Porque tenho motivos para isso, né? E um dos principais motivos dessa desconfiança, que não é só minha, é da nação inteira, basta ver as pesquisas, é o fato de que nada do que sai no Supremo exala confiança, permite a confiança da sociedade. A sociedade só tem motivos para desconfiar do Supremo. Por exemplo, Lula estava preso, começando a cumprir uma pena nos muitos processos que ele responde. Foi uma pena que foi decretada por 9 juízes, desembargadores e ministros de tribunais do primeiro, do segundo e do terceiro escalões. Quem foi que soltou o Lula com base numa presunção de inocência que não existe mais, uma vez que foram esgotados todos os recursos factuais dos crimes que ele cometeu de corrupção e lavagem de dinheiro, principalmente? O Supremo, por 6-5, é claro. A partir de quê? De uma votação insistente da mudança de uma jurisprudência fixada em 3 votações em 2016, que permitia a um juiz autorizar o começo do cumprimento de pena de condenados em segunda instância. Só o Supremo deu trela à defesa do Lula e o tirou, não da cadeia, que ele não estava na cadeia, né? Essa é uma das mentiras que a Folha de São Paulo colecionou na edição de domingo, que o Lula falou desde que foi solto, que ele estava numa solitária. Mas é um cínico, né? E um cínico também é o discípulo dele. Ninguém confia no Supremo. Pois é, a segunda questão, então, a previsibilidade, pelo amor de Deus. Tudo o que o Toffoli fez em seus plantões de fim de semana, exercendo o poder de presidente com ordens autocráticas, liminares autocráticas, foi exatamente acabar com a previsibilidade. E uma eu já citei, que é a questão da segunda instância. Vamos a outras? Muitas. Você lembra do decreto que ele fez e que continua valendo, em que instituiu o seu colega Alexandre de Moraes, lançado na vida pública por Kassab, com continuação do Alckmin e levado ao Ministério da Justiça e ao Supremo pelo Temer, tudo gente suspeita, né, em processos na Justiça. Pois é, Alexandre de Moraes foi instituído no cargo de inquisidor-mor da República do Supremo, relatando um processo em que enquadra todos os cidadãos brasileiros que exercerem o seu direito à liberdade de criticar o Supremo, que é um poder que não tem a vigilância de ninguém.
Pois é, chegou até a censurar a revista Cruzoé e a provocar, né, a ida até a Polícia Federal de um jornalista isento de culpa, né, que é um editor do antagonista e da Cruzoé, Mário Sabino. Pois então, esse decreto continua vigendo. Nenhum cidadão pode criticar o Supremo, como eu estou criticando aqui. Tá? Além do mais, agora, essa mais recente, eu vou citar. Olha, eu tenho inúmeros exemplos, mas não tenho tempo para citar todos. Para mostrar a hipocrisia e o cinismo desse senhor presidente do Supremo. Outro caso mais recente. O Supremo mandou o Alexandre de Moraes, delegado para essas missões espinhosas, à Câmara para orientar uma comissão criada por livre e espontânea vontade pelo Botafogo, Rodrigo Maia, componente do propinoduto da Odebrecht, também conhecido como Bolinha, Nhonho. Pois é, ele criou uma comissão e o Alexandre foi lá dar aulas. Dessas aulas resultou que a presidente da comissão, Margarete Coelho, do PP de Maluf e Ciro Nogueira, do estado do Piauí de Wellington Dias, do PT, inventasse junto com Paulo Teixeira, esse do PT propriamente dito, quando eu falei, até o Arthur comentou aqui, né? Criaram o juiz de garantias. O juiz de garantias é a quinta instância, é colocar o judiciário brasileiro sem condições de se sustentar financeiramente. No entanto, foi sorteado para uma ação movida ao Supremo a respeito do juiz de garantias o vice-presidente, o Luiz Fux. Luiz Fux estava esperando seu plantão quando, de repente, o Toffoli, do seu poder monocrático de imperador da justiça no Brasil, decretou que em 6 meses seria instalado o juiz de instrução. Aí chegou o Fux e tirou, simplesmente na condição de relator e plantonista, vai assumir em setembro a presidência do Supremo, rifou o juiz de garantia e marcou o que tinha que ter marcado. O juiz de garantia passou sem uma audiência pública, sem ouvir as partes, sem declarar ao cara que paga a conta as condições financeiras para a execução da medida. Aí caiu o mundo. O Dias Toffoli, o Luiz Fux não vai ser mais eleito presidente, vai ser substituído. O Luiz Fux está sendo execrado e foi o tema do discurso do Toffoli, as divergências no Supremo. Pois é, falado nisso, vamos em frente. Na mensagem que o Davi Alcolumbre enviou sobre os 10 itens da sua pauta na presidência do Senado, ele incluiu o projeto do senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Desde 2005 esse projeto está rolando, que é a mudança na escolha dos membros do Supremo. Ela está prevista, né, num PEC que tramita lá, e ele resolveu, mesmo não convocando o que tem que convocar, que seria a lava-toga, para investigar ministros do Supremo e de outros tribunais das altas cortes, né, ele não aceita processo de impeachment, apesar das evidências inúmeras citadas por Modesto Carvalhosa, a respeito, por exemplo, de Gilmar Mendes, agora está aqui querendo interferir na escolha do presidente da República, na escolha do ministro do Supremo. Eu sempre achei que o problema da escolha do ministro do Supremo são 2. Primeiro, a vitalicidade do cargo. Não tem por que ser vitalício. Nenhum funcionário público tem cargo vitalício. O ministro do Supremo pode ter um mandato de 10 anos. A segunda coisa é a irresponsabilidade, a leviandade com que o Senado decide, na sua sabatina, se o indicado pelo presidente da República tem ou não notório saber e comportamento liso, né, honesto, probo. Veja bem, o caso do Dias Toffoli. Dias Toffoli levou pau em dois concursos de magistratura. Que notório saber tem esse cara, meu? Bom, é citado, ele e o irmão que foi prefeito de Marília são citados em processos da Operação Lava Jato em corrupção. Em vez de combater a corrupção, ele é personagem da corrupção. Como é que pode ir para o Supremo? Nunca teve um emprego na vida que não fosse dado pelo PT. Nunca foi nada mais na vida do que assessor jurídico do PT. Bom, e está lá, na presidência do Supremo. Então, são 2 coisas. Primeiro,
E o Senado aprovou esse cara numa sabatina. E está lá, é muito jovem, vai ficar até o fim das calendas gregas, né? Bom, então eu vejo com simpatia o projeto de emenda constitucional do Lazier Martins, que é um senador sério, que eu aplaudo suas iniciativas, de 2015, portanto não visa ao Bolsonaro, ao contrário do que acham os bolsonaristas. De qualquer maneira, é o caso de discutir. Por que não? Discutir, ver no que é que sai, né? E por fim, foi também a ocasião em que Onyx Lorenzoni, apesar de completamente enfraquecido, levar o documento chamado documento da nação, né? O documento do presidente da República sobre o ano que se prevê para o Congresso. É um documento do Bolsonaro que foi levado pelo Onyx Lorenzoni. E é um documento que basicamente trata dos problemas agudos do país, da economia, e não tanto da pauta social, que tanto os bolsonaristas aplaudem, né? Mas é o que o Brasil precisa. Eu acho que é um gesto de estadista do Bolsonaro, assim como foi um gesto de estadista do Bolsonaro decidir mandar um avião e buscar os brasileiros que moram na província de Wuhan, onde surgiu o coronavírus. O ministro Luiz Henrique Mandetta, que deu uma entrevista coletiva para falar nisso, deu esclarecimentos. O Brasil considerou a situação emergencial, apesar de não ter nenhum caso ainda confirmado, e muita gente está lamentando o tempo que demorou, o tempo talvez necessário para resolver aquelas coisas do Brasil. Não tem uma lei para resolver a questão da quarentena, essas pessoas devem ser submetidas, tem que fazer uma negociação diplomática para uma parada do avião entre o Brasil e a China, etc. De qualquer maneira, temos esses comentários a fazer sobre o fato de que nós, que estamos trabalhando e temos férias de um mês por ano, estamos agora convivendo com os donos da República que estão voltando a atrapalhar. Então, espero que não atrapalhem muito, tá? Direto ao assunto. Em té, e só a verdade nos salvará.